Obrigada, Mauro, pela apresentação. Obrigada à organização do evento pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Acho que é um tema bastante importante, que está muito em voga. Meu nome é Mayara, eu sou infectologista e atuo com pesquisa clínica também no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar. Esse é o roteiro da minha apresentação de hoje. Então, eu vou começar com alguns aspectos contextuais sobre alguns aspectos epidemiológicos das infecções sexualmente transmissíveis no mundo e na América Latina. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção combinada e alguns aspectos relacionados à prevenção e ao tratamento dessas infecções sexualmente transmissíveis. Aí a gente vai mergulhar um pouco mais no que é o tópico da aula, que é a Doxipep, né? E que aqui eu coloco não só a Doxipep, porque a Doxipep ficou famosa pelo nome do estudo também, mas usando de forma geral a doxiciclina como profilaxia pós-exposição. Vou falar um pouquinho sobre os resultados, alguns aspectos conceituais e os resultados dos 4 estudos que a gente tem, dos 4 ensaios clínicos randomizados principais que avaliaram a Doxipep. E alguns desafios atuais e perspectivas futuras também. Não está passando. Foi. Então, no mundo, as infecções sexualmente transmissíveis são um problema extremamente relevante de saúde pública. A OMS estima mais de 374 milhões de novas IST curáveis, incluindo clamídia, gonorreia, sífilis e tricomonias a cada ano, o que dá aproximadamente 1 milhão de novos diagnósticos de IST por dia no mundo inteiro, com o sul global sendo desproporcionalmente afetado. A gente vê ali a região da África subsaariana, a gente vê ali as Américas, de forma geral, com 74 milhões também, ali a parte do Sudeste Asiático. E mais olhando um pouco mais detalhadamente para a América Latina, a gente vê, nas últimas décadas, um aumento na incidência de infecções sexualmente transmissíveis. E a gente sabe que a discussão sobre o aumento das infecções sexualmente transmissíveis é uma discussão que ganha muito contexto no contexto de expansão dos programas de profilaxia pré-exposição para o HIV, a PrEP, como o Ricardo falou um pouquinho na aula, os opositores até às vezes usam isso como argumento, né? Não vai dar PrEP porque vai aumentar as ISTs. Na verdade, a gente aumenta a testagem, aumenta o rastreamento, aumenta o diagnóstico, aumenta o acesso de pessoas que até então não acessavam o serviço de saúde, população majoritariamente jovem, a esses serviços, a serviços de prevenção combinada e que sim oferecem a testagem. Então, a gente vê essa alta prevalência de IST entre os usuários de PrEP, mas lembrando disso, não é que um aumento seja pela PrEP em si, não estamos falando aqui de compensação de risco. E a gente tem no contexto, esses são dados de 2024, principalmente a gente vê aqui na América Latina, em alguns países da África também, falando do sul global mais especificamente, a gente vê esses programas expandindo, né? Em 2024, registrando ali mais 6 milhões de iniciações de PrEP no mundo. No Brasil, a gente não tem dados populacionais para clamídia e gonorreia, mas para sífilis a gente tem. O cenário da sífilis é alarmante, é preocupante, como a maioria das pessoas aqui presentes deve saber. Então, esses são os dados do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, e a gente vê um aumento em sífilis adquirida em gestantes e congênitas nos últimos 10 anos. Teve uma ligeira redução ali no contexto da pandemia de Covid, mas muito provavelmente associado à redução na testagem. E isso coloca para a gente um desafio de como enfrentar essas infecções sexualmente transmissíveis. Aqui tem os dados do INPREP. O INPREP foi um estudo realizado em 3 países da América Latina, Brasil, México e Peru, em que incluiu 9.509 participantes, homens que fazem sexo com homens, travestis e mulheres trans, nesses 3 países, entre fevereiro de 2018 e dezembro de 2020, com segmento até junho de 2021. O Brasil foi o país que mais incluiu, seguido do México e depois do Peru. E a gente, na ocasião do INPREP, os critérios de elegibilidade eram condizentes com os critérios para início de PrEP no país,
Então, homens fazem sexo com homens, travestis, mulheres trans com idade igual ou maior do que 18 anos, com exame negativo para HIV na inclusão, e pelo menos um fator de exposição nos últimos 6 meses. Essas pessoas elas passavam pela visita de inclusão, retorno de 30 dias em que não era coletado nenhum exame para diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis, retornos trimestrais e visita final. Como que a gente testava a IST bacteriana no INPREP? A sífilis testava na inclusão e trimestral, clamídia e gonorreia na inclusão e anual. Em alguns centros, em algum momento, isso passou a ser semestral também. E, além disso, se a pessoa tivesse algum sintoma de IST, essa pessoa poderia ser avaliada e testada também. A gente viu no INPREP uma alta incidência de IST bacteriano, uma incidência ali de 31,7 por 100 pessoas ano, principalmente clamídia no retal, seguido por sífilis e depois por gonorreia no retal. E aqui vale dizer que, por questões de recursos, na ocasião, foi só coletado suave retal. Isso justifica também uma incidência menor do que alguns outros estudos avaliando a incidência de IST em coortes nos países do norte, principalmente Estados Unidos e Europa, que geralmente fazem a coleta multi-site. Apesar dessa incidência alta, a gente vê que todos os diagnósticos de IST bacterianas do estudo se concentraram em 31,6% dos participantes. E quando a gente olha quem teve as ISTs recorrentes, ou seja, mais de uma IST ao longo do segmento, é uma proporção ainda menor. Menos de 20% das pessoas em uso de PrEP. O que faz um pouco cair por terra também aquela ideia de que pessoas que usam PrEP, de forma geral, essencialmente, têm muita IST. Isso é variado, isso depende. E a gente vê por esses dados, e esses dados se repetem em outras coortes também, que os diagnósticos de IST estão, sim, concentrados numa proporção menor das pessoas que utilizam PrEP. Os fatores associados ao diagnóstico das ISTs bacterianas, tanto o primeiro episódio quanto recorrentes, incluem idades mais novas, a gente vê algumas diferenças regionais, e um ponto que número de parcerias, relato de sexo anal receptivo sem uso de preservativo, e um ponto que a gente vê é que você ter tido uma IST bacteriana na visita de baseline, na visita de inclusão, isso é um fator associado, e isso chama a atenção para aquilo que a gente estava discutindo no slide anterior, em relação à questão das ISTs adicionais e concentradas, geralmente, que pode ter relação com redes sexuais mais interconectadas, mais densas, isso é algo que a gente sempre tenta entender um pouquinho melhor. E aí a gente vem nesse contexto desse cenário, da questão das ISTs como saúde pública, e falando um pouquinho sobre isso no contexto da prevenção combinada para o HIV e para outras ISTs, o Rico falou um pouquinho da mandala da prevenção combinada, não vou ficar muito aqui nisso, que é muito importante, né, mas não é o foco dessa aula agora. Mas, além da promoção de uso de preservativos, de testar e tratar, da PrEP, das vacinas para as ISTs virais, a gente tem, na questão da prevenção para as ISTs, uma discussão cada vez maior da profilaxia antibiótica, tanto pré-exposição quanto pós-exposição. A profilaxia pré-exposição não é o foco aqui, mas existem alguns estudos sobre, inclusive, a doxiciclina também, no uso como profilaxia pré-exposição, mas que geralmente tem o uso diário limitado pelos efeitos gastrointestinais e que a pessoa geralmente não sustenta tomar a longo prazo diariamente doxiciclina. Então, a profilaxia antibiótica para as ISTs não é uma nova estratégia. Esse é um artigo do New England de 1979, que foi um estudo para avaliar a minociclina para prevenir gonorreia, em que aproximadamente 1.000 homens receberam minociclina oral ou placebo após relações sexuais, e a gente viu uma eficácia ali da PEP relacionada principalmente ao MIC da gonorreia. E viu também, nesse estudo, um aumento de resistência à tetraciclina e alta taxa de falha de tratamento com minociclina, limitando a eficácia ali como uma medida de saúde pública a médio e longo prazo. Falando um pouquinho sobre a resistência, né, que é a principal preocupação quando a gente fala de doxipep, em relação à gonorreia. Nos dados nacionais, a gente tem uma taxa de resistência à tetraciclina menor do que nos outros países, mas na Europa, em que a gente tem taxas mais altas, tem preocupações maiores e também tem uma vigilância melhor em relação à questão da resistência da gonorreia, é uma preocupação, né, a resistência crescente.
Esses são os dados nacionais da Rede de Monitoramento da Sensibilidade do Gonococo, a GASP, e entre 2017 e 2020 a gente vê um aumento da resistência à azitromicina, e com uma resistência à tetraciclina de 40,4%, com uma queda de 22% em relação a 2015 e 2016. É alta, mas o que eu falei ali no slide anterior foi que, de forma comparativa com os países europeus, é menor. Uma resistência a ciprofloxacino de 66,3%, que, como vocês sabem, isso motivou a mudança no tratamento empírico da pessoa com uretrite ou proctite infecciosa, e 0,2% de resistência a cefixima pelos dados nacionais. Em relação à clamídia, a gente não tem uma resistência à tetraciclina estável não identificada até o momento. In vitro, existe uma possível transferência de genes entre clamídia suis e clamídia trachomatis durante a coinfecção, mas a gente sabe também que existem diversos desafios para a identificação de resistência antimicrobiana em relação à clamídia. Em relação à sífilis, a gente tem uma inexistência de resistência à penicilina e tetraciclina após mais de 6 décadas, não tem nenhum dado científico apontando isso. Então, tem algumas mutações pontuais ali no gene 16S-RNA que pode selecionar para resistência à tetraciclina, mas isso não foi observado de fato. Então, por que doxiciclina como prevenção às ISTs? E aí vem justamente, principalmente, pensando em sífilis e gonorreia, e pensando também, sim, em parte, como uma questão de saúde pública, em relação aos dados atuais, mas também com um benefício na saúde individual das pessoas. Quem trabalha aqui com prevenção com infecções sexualmente transmissíveis sabe a carga do estigma relacionado, como as pessoas muitas das vezes não conseguem exercer sua sexualidade, sua vida e seus modos de caminhar e de viver por conta do medo de um diagnóstico de alguma doença. Então, começando aqui a apresentar os estudos que eu falei, vou apresentar 4 estudos, vou começar pelo Hipergay, depois vou falar do Doxipep, do Doxivac, e vou terminar falando do DPEP, que foi um estudo na Quênia com mulheres cis. Esses 3 primeiros que eu vou falar foram estudos majoritariamente com homens que fazem sexo com homens. Então, no Hipergay, incluíram homens que fazem sexo com homens sem HIV em uso de PrEP. Eram participantes da coorte Hipergay vinculada à NRS. Em pessoas que não tinham nenhuma contraindicação para doxiciclina, foi um estudo aberto, randomizado em 2 grupos, em que um grupo fez uso de PrEP sob demanda com doxiciclina, na dosagem de 200 miligramas em até 72 horas após o sexo, e o outro grupo não fez o uso da doxiciclina enquanto PrEP. Os 2 grupos, cada um, tiveram 116 pessoas incluídas. O Hipergay, ele colocou um limite de 3 doses por semana para limitar a exposição aos antibióticos e teve um uso médio de 3,4 doses mês por paciente. Tiveram visitas de entrada e a cada 2 meses, com testes sorológicos para HIV e testes PCR para ACT, para clamídia e gonorreia, em amostras de urina, swab anal e swab oral. A gente viu uma redução de risco importante na incidência da primeira IST, vendo o combinado IST como sífilis e clamídia. E quando a gente vai olhar separadamente, a gente também viu uma redução na incidência do primeiro episódio de clamídia, com um acompanhamento médio de 8,7 meses. A gente teve 21 diagnósticos de clamídia no braço que não utilizou a Doxipep e 7 no braço que utilizou a Doxipep. Para sífilis, a gente também observou essa redução. E esse foi o primeiro estudo que tem um pouquinho mais de tempo. Mas a Doxipep ganhou uma visibilidade maior nos últimos 2 anos, poderia dizer assim, com base em principalmente 2 estudos. Esse que é o Doxipep, que foi um estudo realizado nos Estados Unidos, em São Francisco e em Seattle, que incluiu pessoas com sexo masculino ao nascimento, vivendo com HIV ou em uso de PrEP, com pelo menos uma IST nos últimos 12 meses, e que tenha relatado sexo sem preservativo, com pelo menos uma parceria do sexo masculino designado ao nascimento nos últimos 12 meses. A testagem para IST foi trimestral em 3 sítios, para clamídia e gonorreia, e sífilis também.
e foi coletada a cultura antes do tratamento. A intervenção também foi doxiciclina 200 mg open label, como PEP, dentro de 72 horas após o contato sexual sem preservativo. E vale ressaltar que, nesse estudo, não colocaram um limite de doses semanais, mas colocaram um limite de 200 mg a cada 24 horas. Então, o estudo fez uma randomização 2:1, incluiu homens que fazem sexo com homens, travestis e mulheres trans vivendo com HIV em PrEP. Isso é um ponto importante, porque o outro estudo foi só entre usuários de PrEP. E quando a gente vê em ambas as coortes, tanto na coorte de usuários de PrEP quanto na coorte de pessoas vivendo com HIV, a gente teve uma redução na incidência de infecções sexualmente transmissíveis por trimestre. Isso foi observado também de forma global no estudo. Em relação a cada IST separadamente, a gente viu que isso aconteceu também para clamídia, gono e para sífilis. A gente não observou essa redução entre pessoas vivendo com HIV, o que é um ponto que ainda precisa ser mais bem avaliado. Indo para o Doxivac, que foi esse último estudo francês, foi um estudo inovador no desenho, porque além de avaliar a Doxipep, tentou avaliar também a vacina de meningo B para prevenção da gonorreia, entendendo que a Doxipep, no contexto da França, teoricamente, não teria um efeito sobre a gonorreia devido à alta resistência. Então, ele usou como desfecho primário de eficácia o impacto da Doxipep no tempo para o primeiro episódio de sífilis ou clamídia e o impacto da vacina da meningo B. Eu não vou falar sobre a vacina da meningo B aqui. Esse estudo, tanto esse Doxivac quanto o Doxipep, foram interrompidos antes, porque a intervenção mostrou um benefício, só que numa análise posterior do Doxivac foi identificado algumas outras questões ali com a vacina do meningo e acabou que o estudo não teve poder para comprovar isso. Então, no estudo também fizeram visitas trimestrais, com testagem para clamídia, gonorreia e sífilis, e também a doxiciclina em 200 mg, limitando ali até no máximo de 3 doses por semana. A Doxivac mostrou, no Doxivac, a Doxipep se mostrou eficaz em relação ao desfecho primário, que foi reduziu a incidência do primeiro episódio de sífilis ou clamídia. Aqui tá mostrando separadamente, né, tanto no desfecho combinado quanto no desfecho separadamente, reduziu a incidência de sífilis e reduziu a incidência de clamídia. E quando a gente vai ver a questão da gonorreia, que eu botei a da vacina também, que teve um intervalo de confiança mais limítrofe, o que ficou... Não quer dizer que a vacina está descartada completamente, mas quer dizer que esse estudo realmente não teve poder, o que tem a ver com essa interrupção precoce também. Mas mesmo para a Doxipep, que não se esperava ter uma redução na incidência da gonorreia, foi um desfecho secundário, foi observado também um efeito protetor. Em relação aos dados de resistência desses estudos, que é a preocupação que existe. Esses foram os dados apresentados pela equipe do Doxivac na última conferência de Munique, que mostraram uma preocupação, sim, em relação aos isolados de gonorreia, em relação ao maior nível de isolados com resistência à tetraciclina no braço da Doxipep. E também observando isso em relação aos determinantes moleculares a partir ali da identificação do gene TET-M. Com uma redução também na suscetibilidade à cefixima, o que precisa ser mais bem compreendido também ainda. E agora, terminando esses 3 estudos, indo para a Doxipep, para o DPEP Quênia. O DPEP Quênia foi um estudo realizado na Quênia, também avaliou a doxiciclina com 200 mg em até 72 horas após a relação sexual. Incluiu 449 mulheres cisgêneros que não estavam gestantes entre 18 e 30 anos em uso de PrEP entre 2020 e 2022.
a DPEP foi um estudo que teve falha de eficácia da doxipep, o que inicialmente se questionou se poderia ser por alguma diferença na concentração nos tecidos ou algo nesse sentido, mas que, na verdade, o que os estudos mostraram, o que as análises têm mostrado é que pode ter sido mais uma falha na adesão. Em um subconjunto randomizado de 50 participantes que ficaram no braço da doxipep, apenas 56% tiveram dox detectada pelo menos uma vez, e isso também foi algo que foi identificado nas análises qualitativas do estudo. Esse é um ponto que é um estudo que o pessoal dos Estados Unidos fez, foi uma análise in vitro de exposição à doxiciclina em doses intermitentes ou contínuas, em doses subbactericidas, para ver a indução de resistência. E nesse estudo não foi observado, mas lembrando que é um estudo in vitro. Então, uma outra preocupação possível também é como que fica o diagnóstico de sífilis com a doxipep. Se pode atrasar uma soroconversão de uma sífilis incidente, isso é uma dúvida que a gente tem ainda. Então, eu acho que são esses os dois pontos que a gente precisa se preocupar quando está falando de implementação de doxipep. Mas, ainda assim, né, em alguns lugares do mundo já está implementada a doxipep. Esses são os dados dos colegas de São Francisco, que isso é um estudo ecológico, a gente não pode inferir nenhuma causalidade a partir disso, mas é um dado que traz, no mínimo, uma reflexão, que a partir de novembro de 2022, quando o Departamento de Saúde Pública de São Francisco começou a orientar a doxipep, houve, depois desse período, uma queda importante nos diagnósticos de clamídia, nos diagnósticos de sífilis precoce e também nos diagnósticos de gonorreia, ainda que em menor grau. Esse artigo é um artigo que eu acho que é muito importante quando a gente fala de implementação de doxipep, porque a doxipep ela já está sendo implementada em vários lugares, já é uma realidade para muitos. No Brasil, ainda a gente não tem muito dado, né? Assim, algumas informações anedóticas mostram que, sim, alguma população já está fazendo uso, mas em larga escala não vi nada apontando isso, mas é algo que a gente tem que discutir, tem que informar, é uma demanda que já chega nos consultórios, já chega nos atendimentos, e já chega em diversos espaços. E eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é qual que é o melhor benefício possível que a gente pode fazer da doxipep? Onde que a doxipep pode ajudar mais a gente? E aí essa barra em azul tem a proporção dos indivíduos que receberiam uma prescrição de doxipep, e em laranja a proporção de diagnósticos de ST prevenidos pelo uso da doxipep. Isso é uma análise contrafatual, baseada nos dados de eficácia dos estudos que eu mostrei anteriormente, mas quando a gente pensa assim, doxipep indefinidamente para todos, a gente vê que a gente vai prescrever 100% de doxipep e 71% dos diagnósticos que vão ser evitados. Mas se a gente olha mais ali para baixo, né, que foi um pouco também dos critérios de elegibilidade considerados nos estudos, então, se a gente fala de prescrever doxipep para quem tem ST recorrente, que a gente viu ali nos dados do INPREP, que é uma proporção menor dos usuários de PrEP, a gente não está falando de todo mundo que usa PrEP também. Nessas pessoas pode ter um benefício ainda maior e que se justifica, inclusive, em termos de saúde pública, lembrando que, sim, a gente precisa de estudos nacionais, de estudos regionais, mostrando isso e avaliando a implementação também. Esse aqui é o NNT, o número necessário para tratar, de acordo com a estratégia de prescrição da doxipep. E aí, complementando o que eu falei no slide anterior, a gente vê que se a gente fala de doxipep para todo mundo, a gente vai ter um NNT maior. Mas se a gente fala para aquelas pessoas que se beneficiariam mais, a gente tem um NNT menor do que, inclusive, muitas das coisas que a gente faz em medicina, de forma geral, para prevenção. Aqui também, para gonorreia e para qualquer IST. Então, só para algumas considerações finais. Sim, tem alguns possíveis impactos do uso da doxipep que a gente tem que levar em consideração. Resistência antimicrobiana, impacto sobre o microbioma humano, isso são coisas importantes, sim, para a gente avaliar nos estudos de implementação. Mas a doxipep tem um perfil de segurança favorável, inclusive pensando ali na doxiprep, tomar doxiciclina todo dia, a doxipep parece mais atraente. Para além do risco, benefícios adicionais da doxipep, como a gente tinha conversado em relação
a pessoa, os individuais também, né, da pessoa conseguir viver essa sexualidade de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve. Falo também, né, que a gente olha para a Doxipep e pensa na resistência individual. Mas e quantos, pensando no Brasil, que a gente ainda faz muito tratamento sindrômico, por dificuldade de acesso a exames moleculares. Quantas pessoas a gente, evitando um diagnóstico de uretrite ou de proctite, quantos ceftraxones, por exemplo, a gente economizaria? E qual que é o impacto disso na resistência? Então, são coisas que também precisam entrar na balança. Não adianta a gente falar só da resistência no ponto de vista do consumo da Doxipep. Existem outros pontos para serem abordados. Acho que sempre uma abordagem individualizada. Essas são as diretrizes do CDC, que foram publicadas em 2024. Tem outros países que também já publicaram algumas diretrizes. A gente não tem dados publicados na América Latina, mas está sendo em discussão a níveis mais amplos de Brasil sobre a implementação ou não da Doxipep. Em relação, para concluir, aos desafios e perspectivas de forma geral, na prevenção das ISTs, a gente precisa, sim, de mais dados do Sul Global em relação à resistência antimicrobiana e IST, e não só IST, resistência antimicrobiana de forma geral, sim, ampliação da testagem e tratamento adequado, e que só com a prevenção combinada e o enfrentamento dos determinantes estruturais, a gente consegue, sim, falar sobre prevenção, que não tem como falar sobre prevenção de IST sem falar sobre educação sexual na escola, sobre campanhas de prevenção e sobre ampliar esse debate para além do debate biomédico. Então, é isso que eu tinha para apresentar, esse é o meu contato, e obrigada.